de redação também, só que outro tipo de texto. Eu sei que a gente tem focado sempre no texto dissertativo argumentativo, mas eu também quero apresentar para vocês outro tipo de texto que vocês já naturalmente já conhecem e que em alguns vestibulares, né, o Enem cai dissertativo argumentativo, mas em alguns vestibulares de outra universidade, por exemplo, na PUC, na FUVEST, às vezes cai narrativa, cai outro tipo de texto. E aí, para vocês conhecerem também outros tipos de texto, eu vou falar um pouquinho desses textos aqui. Então, a gente vai começar falando da narração, né? Narração é contar uma história, né? Sendo assim, a narração tem como centro a ação, o fato. Um texto narrativo é uma sequência de ações que se sucedem através do tempo e do espaço. E aí, vamos lá. Então, os elementos que constituem a narração. O fato, ou fatos, né, em si, que é aquilo que acontece e forma o centro da narrativa, né, a história. O narrador é outro elemento, né, que faz parte da narração, que é o elemento que conta a história, que narra o fato, né? Ele pode ser interno, né, quando ele também é um personagem dessa narrativa, ou ele pode ser externo, quando ele não faz parte da história, ele só conta a história. Outro elemento, o protagonista, né, que é o personagem central, é aquele que ocupa o centro da narrativa, né, numa visão maniqueísta, né, entre bem e mal, né, que são comuns nos textos tradicionais, né, que a gente vê ao longo até da literatura nacional. O protagonista, ele representa o bem, o herói, né, e o antagonista representa o mal, é o vilão, né? Claro que pode ter texto que tem um protagonista que não represente isso, mas maquineisticamente, né, é isso que acontece na maioria das narrativas, né? Tem as personagens secundárias, que são os personagens também chamados de coadjuvantes, que eles circulam em torno dos personagens principais, ajudando a compor o universo da narrativa. Nós temos ainda o tempo, né, que é um momento que acontece a história, pode ser real ou fictício, né, ele pode ser inventado, em que ocorrem as ações. O espaço, que é o local, que ele também pode ser real ou fictício, e em que se passa a narrativa, né? E aí a gente vai para escrever um texto, a gente tem que lembrar que, né, que os elementos de uma narrativa completa, eles devem responder as seguintes perguntas do leitor. Eles devem responder ao leitor, né? O que? Né? O que aconteceu? O fato em si. Quem primeiro? O protagonista, né? Aquele em torno de quem giram os fatos. Essas perguntas vão te ajudar a escrever a sua narrativa. Quem dois, né? O antagonista ou os antagonistas, né? O que eles acontece, que eles fazem para combater ou atrapalhar ou contracenar com o protagonista. Quando, né? O momento em que ocorre o fato. Onde? O local onde se passa a história. Como, né? A maneira como o fato se realiza, né? Ou como, na realidade, é a essência da história, né? Como que acontece o fato. E por quê? Qual a causa e as consequências desse fato, né? E aí vocês têm que ficar atento, que nem sempre numa narrativa aparecem todos os elementos, né? Os únicos elementos que não podem deixar de aparecer, deixar de surgir na narrativa, até porque sem eles não há narrativa, são o fato, né? Que é o que acontece, o narrador, que é quem conta a história, que pode ser primeiro ou terceira pessoa, né? Primeira pessoa quando ele é personagem também, terceira pessoa quando ele só assiste, só conta a história, ele não faz parte dela. E o protagonista, né? Sendo que o protagonista ele pode ser o próprio narrador. Nada impede que o narrador conte a própria história, né? Se a gente for olhar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, o narrador é o personagem principal, é o protagonista da história. Ele conta, né, inclusive depois de morto. Quando o narrador parece saber de tudo, né, narrativo, que se passa na história, na narrativa, inclusive nos mais secretos pensamentos dos personagens,
ele é um narrador onisciente, onipresente, né? Porque ele está em todos os lugares, inclusive dentro do pensamento das personagens. E aí a gente vai ver os tipos de narrativa, né? Eu tenho a narrativa real, que ela conta os fatos reais sem recriá-los, limitando-se a mostrá-los como realmente aconteceram, que aí a gente tem como exemplo as reportagens, os relatórios, as atas de reuniões e etc. E a gente tem a fictícia, né? Ela cria ou recria fatos sobre fatos reais. Por exemplo, né, a história da Segunda Guerra Mundial, que podem ser criados milhares de textos fictícios dentro dessa história, né? Aí a gente tem vários filmes de exemplos que foram baseados nisso. Eu posso citar alguns: Os 12 Condenados, Os Canhões de Navarone, são clássicos, filmes clássicos. A Ponte do Rio Kwai, A Lista de Schindler, né? Uma Luz na Escuridão, Um Canto de Esperança e vários outros que todos têm como fundo, né, a história da Segunda Guerra Mundial. É claro, foi criado uma ficção, um romance, né, e dentro do tema da Segunda Guerra Mundial, né? E aí vocês têm que ficar atentos. Quando a narrativa mostra um fato possível no qual se pode crer, ela é verossímil, quer dizer, ela tem um compromisso com a verdade. Quando os fatos mostrados estão totalmente fora das possibilidades reais, ela é inverossímil, quer dizer, ela não tem nenhum comprometimento com a verdade. Eventualmente, um texto fora da realidade convencional pode ser verossímil, né? Ele pode ter um compromisso com a verdade. Por exemplo, o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Ele é um livro que representa o realismo mágico, né? O realismo fantástico. É um livro que não tem compromisso com a realidade, tal como a gente conhece, como a gente vê. No entanto, há cenas que, apesar de totalmente absurdas, né, que ele vai contando na história, não nos causam estranheza, pois são possíveis dentro da realidade do livro. Ou seja, elas são verossímeis em relação, elas têm um certo grau de verdade em relação ao contexto da obra, embora sejam inverossímeis em relação à realidade do leitor, né, de quem está lendo a história. E a gente tem uma tipologia da narrativa, né? A gente tem a narrativa ficcional e vários exemplos, ó: romance, novela, conto, crônica, fábula, lenda, parábola, anedota, poesia. Lembrando que crônica, eu posso ter uma crônica não ficcional. Eu posso escrever uma crônica sobre a realidade, né? Em vários jornais, às vezes os escritores, os cronistas contam histórias que eles vivenciaram, né, na vida real. E poesia, geralmente é considerada poesia narrativa as epopeias, né, como os Lusíadas, que contam a história de um povo, né, as epopeias de Homero, que contam uma história. E nas narrativas não ficcional, a gente tem a biografia, relatos, reportagens, história, resenha, artigo, ensaio, né? E aí lembrando, né, que eu posso ter relatos, né, de formas variadas, né? Eu posso ter relatos que sejam ficcionais, que eu posso inventar também, né? E a reportagem, ela também pode ser uma ficção. Eu posso inventar uma reportagem se ela fizer parte de um livro. E aí a gente tem alguns exemplos, romances de reportagem, né? Tem os livros, A Sangue Frio, de Truman Capote, né? E Abusado, de Caco Barcelos. São romances de reportagens, né? Então eles pegam algumas coisas reais e escrevem e montam uma ficção em cima disso. E aí vamos falar das narrativas, né, ficcional. O que é o romance? O romance se caracteriza pela coexistência de várias células dramáticas ou conflitos, né? Sendo que o autor ele elege apenas alguns em torno dos quais ele constrói o texto. É um texto mais longo, com um mínimo de 2 personagens, um dos quais é o protagonista,
né? Aí a gente tem alguns exemplos. Ó, o livro A História de Tom Jones, de Henry Fielding, de 1749, é considerado a obra inaugural desse gênero. Quer dizer, em 1749 teve essa primeira forma de escrita, né? Essa primeira narrativa como romance, né? E aí a gente vê muitos romances nas aulas de literatura, né? A gente trabalha com isso. Temos a novela, que é um texto também longo, né? Não estou falando de telenovela, né? Que passa na televisão. A gente tem a novela, tem várias células dramáticas que tem praticamente uma vida própria, né? Como se fossem vários contos reunidos, né? Os chamados capítulos e se entrelaçam no final, adquirindo uma unidade. A telenovela é um exemplo de novela, né? A diferença é que ela passa na televisão, mas você tem novelas escritas, né? Novelas antigas, um tipo de texto antigo, tinha as novelas de cavalaria, né? Diferentemente do romance, na novela todas as células dramáticas são privilegiadas, né? Se enfoca todas. Cada capítulo termina com um gancho para o próximo, de modo a manter a dependência entre eles, né? Para continuar a história. A gente tem o conto, né, que também é ficcional, né? Temos os contos ficcionais. Ele é uma narrativa curta com só uma unidade dramática, né? Ele é menor do que um romance e menor do que uma novela. É uma só história, uma só ação central. Os personagens do conto geralmente são poucos, eles já aparecem prontos em plena ação. Por ser uma narrativa curta, o conto pode não fazer toda a genealogia do personagem, né, dizer a origem dele, de repente o conto é só um fato da vida dele. E se por acaso, né, ele mostra a genealogia do personagem, será de uma maneira muito rápida e concisa, né, resumida. A gente tem a crônica, que é um dos textos que a gente mais lê, que a gente mais vê no dia a dia, né, em jornais tem, existem crônicas em telejornais também, que o jornalista escreve e tal. E aí, o que é? É uma narrativa curta, é semelhante ao conto em alguns aspectos, geralmente mais ligada a fatos atuais, ao cotidiano também. Historicamente, a crônica se refere à narrativa de fatos reais, envolvendo personagens também reais. Mas tem as crônicas de viagem das grandes navegações, as crônicas sobre o cotidiano, né, de Vinícius, Rubem Bragas e outros. Tem uma crônica de Fernando Sabino que chama-se a Última Crônica, né? E ele estava sem inspiração, ele tinha que escrever uma crônica para o jornal, e aí ele vai tomar um café num botequinho. E aí ele presencia uma cena, né? E o nome da crônica é A Última Crônica. Se vocês puderem, A Última Crônica de Fernando Sabino, vocês pesquisem para dar uma lida. E aí ele fala que ele vê uma família, né? 3 pessoas, o pai, a mãe e a criança. E o pai pede uma fatia de bolo, bota uma velhinha em cima e canta parabéns, né? Diante daquela simplicidade e coisa, ele escreve o texto dele. Então, a crônica, eu falo que é um dos textos mais fáceis de se escrever, porque você pode tirar do seu dia a dia, né? Você pode ver uma coisa na rua e escrever sobre isso. Você pode ver uma borboleta pousar numa flor e fazer uma crônica sobre isso, né? Do seu dia a dia. E existem vários cronistas maravilhosos no Brasil, né? Tem Luiz Fernando Veríssimo, que eu adoro. Tem a Marta Medeiros, que é uma escritora mais atual. Thalita Rebouças. O próprio Vinícius, né? Clarice Lispector escreveu um livro só de crônicas. Então, tem um vasto material para vocês olharem, pesquisarem e se informarem, né? Temos também a fábula, que é uma narrativa curta, que sempre é protagonizada por animais personificados, né, que falam, cujo comportamento deixa transparecer uma alusão, né, uma semelhança com os seres humanos. E a fábula, normalmente, ela encerra uma mensagem moral, né? Por exemplo, a raposa e as uvas, né? A raposa todo dia olhava para as uvas e se esticou para tentar alcançar e não conseguiu. E aí ela virou, também tão verde, eu não queria. Aí a moral da história, quem desdenha quer comprar, porque ela só desdenhou porque ela não conseguiu pegar. Então, né, toda a fábula tem um fundo de moral, né?
Temos a lenda, que é uma narrativa na qual um fato histórico se amplifica e se transforma sob o efeito da imaginação popular, né? A gente no Brasil tem várias lendas, né? Dependendo da região, são lendas muito diferentes, né? Aqui em Campos a gente tem a lenda do Urural da Lapa, né? O jacaré enorme que se esconde na curva do rio. E aí por diante, na medida de cada região tem as suas lendas próprias e tem aquelas lendas que são gerais em qualquer região, né? Eu, como já estive em várias regiões, a lenda da loura na curva, né? Que é um fantasma que atrai as pessoas mal ou não intencionadas, né? Que também é uma assombração, é uma lenda, né? A parábola é uma narrativa curta, sempre de fundo moral e ético, mas protagonizada por seres humanos, o que a distingue da fábula, né? Então, é só a gente ver, a Bíblia está repleta de parábolas, né? Jesus Cristo, né, no Evangelho, ele fala, né, utilizava muito o recurso das parábolas nas pregações dele. A anedota, né, é uma narrativa mais curta do que a crônica, ela é bem breve, normalmente é centrada em fatos do cotidiano, com a finalidade de fazer rir, de alegrar ou de entreter, né, é a famosa piada. E nas não ficcionais, eu tenho a biografia, que é a narrativa da vida de alguém, né, ela pode ser escrita pelo próprio autor, pela própria pessoa, ou que é uma autobiografia, ou por outra pessoa. A gente vê muitos casos, né? Biografia não autorizada, porque a pessoa que está sendo, cuja vida está sendo contada não autorizou aquela história. E tem um livro muito bom de Jô Soares, que é a biografia dele, não autorizada, mas foi ele que escreveu, né? E é muito engraçado. Temos o relato, que é um texto narrativo curto, essencialmente informativo, como um relatório, uma carta, e-mails, né? E etc. desse gênero. Temos a resenha, que trata-se de um resumo crítico com juízo de valor, uma síntese de um texto que visa impressionar o leitor em relação às qualidades desse texto. Temos o artigo, que é um texto normalmente divulgado pela imprensa, elaborado com base em fatos atuais. Difere da reportagem pelo grau de isenção do autor, né? O autor escreve sem dar a opinião dele, pois em um artigo o autor tem liberdade de expor sua opinião. A reportagem, na realidade, que não expressa opinião. A reportagem é o fato narrado como aconteceu. Já no artigo, o autor tem a liberdade de expor a sua opinião. Dentre alguns dos mais conhecidos articulistas do país, a gente pode citar o Diogo Mainardi, né, que é da revista Veja, e quem assiste Globo News, né, que tem a assinatura do Sky, naquele Manhattan Connection, ele sempre está lá. Eu gosto muito de ver as falas dele. E José Simão, da Folha de São Paulo, que é muito engraçado também, você vê no Jornal da Band, ele aparece também com algumas crônicas, né, com alguns artigos que ele coloca. Temos um ensaio, que é um texto científico ou técnico que deixa clara a opinião do autor sobre determinado assunto, geralmente mostrando ao leitor o processo de reflexão pelo qual passou o autor até chegar à conclusão desse tema do texto, né? O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, era considerado um ensaio, apesar de ser um romance também, que a gente estuda, né, no pré-modernismo, ele é considerado um ensaio também. Por causa dos detalhes, né, da minúcia de detalhes que ele tem no texto. A reportagem é um texto narrativo, também especialmente informativo, sem limite de tamanho. Em princípio, deve limitar-se a narrar os acontecimentos, sem juízo de valor, né? O repórter tem que ser isento de opinião nessa hora. Seu objetivo não é ser verossímil ou não, ele não tem compromisso de tem que ser verdade ou não verdade. Ele é retratar literalmente a realidade com o intuito único de informar os fatos, de informar o que aconteceu. É o que a gente vê nos jornais, né? Pegou fogo, por exemplo, num hospital na cidade do Rio de Janeiro. E aí a reportagem informa o que aconteceu, como as pessoas foram salvas, o que ocorreu, como os pacientes, né, por exemplo, no exemplo desse hospital, foram
foram distribuídos para outros hospitais. Isso é uma reportagem. Temos a história, que é a narrativa da vida de um país ou de um povo, e nem sempre ela tem compromisso com a verdade. A gente, os historiadores, os professores de história que me desculpem, né? Mas muitas vezes a história que a gente lê nos livros, que a gente estuda na escola, ela é um pouco exagerada, né? Eu gosto muito de ouvir, em relação à história, um canal no YouTube que é Buenas Ideias, né, do Eduardo Bueno, que ele mostra um pouco esse lado da realidade. Ele é um jornalista e ele pesquisa muito sobre história e ele conta fatos da história que a gente não aprende na escola, né? Então, se vocês puderem ver, assistam. E a gente termina aqui, né, na tipologia narrativa. Assistam essa aula várias vezes. Então, mas eu tô falando, quando eu falo de narrativa, é uma coisa que vocês já sabem, né? A gente só pontuou aqui e esmiuçou um pouquinho para vocês entenderem melhor. Beijos, até a próxima aula com outro tipo de texto.